Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação, aqui no Conexão 3005, com o professor. E é isso. Quem está conectado aí, já deixa o seu comentário aí no chat, pode deixar a sua pergunta. Depois falaremos aí sobre as perguntas aqui no canal. E compartilhe esse conteúdo, manda aí para um colega que gosta desse tema. E vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Catira. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui nesse encontro. É uma felicidade, uma honra muito grande estarmos aqui reunidos, né, para conversar assuntos tão importantes, né, justamente ligados ao que nosso programa tem o nome, né, de Projeto Iniciação. O projeto mais importante de um ser humano na face da Terra é a sua iniciação, autoconhecimento, né, o seu desenvolvimento interno. Isso é muito importante. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, a base, sempre nós seguimos duas linhas muito importantes, né? Justamente a filosofia iniciática das idades, representada por dois caminhos importantes, os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, a teosofia, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo do nosso encontro, nosso programa, é dar uma síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes a respeito dessa finalidade, né? Que é o projeto de iniciação. Outra finalidade do encontro é algo muito importantíssimo, que é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Então, é muito importante. Agora, sempre os mestres, o nosso professor fala isso, né? Nos ensinou isso. É importante que, para a iniciação, nesse projeto de iniciação, a pessoa se filie a uma escola iniciática, que siga os fundamentos da ciência inicial das idades. É o caso da Sociedade Brasileira de Eubiose. Quem quiser se filiar e seguir o caminho da iniciação através da eubiose, como é que é possível fazer isso? É muito simples. É só entrar no Google, vai lá no Busca e digita lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose. E ali aparecem, tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos, né? Aí é só clicar ali, vai aparecer todos os departamentos
da Sociedade Brasileira de Biose no mundo, no Brasil e no exterior. Aí a pessoa pode escolher um departamento para fazer os seus graus de iniciação, né? Então, aí está ali no site tem toda a informação do endereço, o site, o e-mail, o telefone, tudo, né? E a pessoa entra em contato e vê em que data ela pode começar a fazer o seu caminho da iniciação dentro da UDO. Geralmente é logo no início do ano, né, que começa o que nós denominamos de grau peregrino, que é a porta de entrada na Sociedade Brasileira de Audiólogos. Bom, nós estamos continuando aqui a nossa exposição, né? Eu recebi aqui uma observação de um nosso irmão, eu acho que ele não está presente ainda, não é, Carlos? Não estou vendo aqui. É isso? Ele não se apresentou ainda, professor. Então, foi um irmão nosso que fez uma pergunta, e eu não vou responder imediatamente, porque ele não está presente, né? Então, no momento que ele estiver presente, então nós vamos abordar a questão que ele deixou nos seus comentários, justamente na gravação do programa que ficou na semana passada, né? Que nós abordamos justamente a questão da analogia, né? A lei da analogia no universo. Isso é muito importante, né? E vamos continuar, então, a pesquisar e abordar esse assunto de maneira a deixar bastante claro todo esse assunto, né? Dentro justamente da perspectiva teosófica e eubiótica, né? A HPB indica, Helena Petrovna Blavatsky, né? Ela indica um determinado estudioso que ela chamou lá no século XIX, Dr. Winchell, ela chama Dr. Winchell, né? Ela diz que essa autoridade, discutindo, isso a HPB nos fala, né? Discutindo sobre a pluralidade dos mundos, ele observa: há animais que vivem onde o homem pereceria, no solo, nas águas, dos rios, nos mares. E por que não pode suceder o mesmo com seres humanos de organização diferente? Podem existir inteligências em corpos de tal natureza que não requeiram o processo de alimentação, assimilação e reprodução. Tais corpos não precisariam de calor e alimentos diários. Poderiam perder-se nos abismos dos oceanos ou viver agrupados em escarpadas rochas, açoitados pelas tormentas do inverno ártico, ou submergir-se durante 100 anos num vulcão e conservar, apesar de tudo, a consciência e o pensamento. Olha que esse pensador realmente, quando a HPB cita, Blavatsky cita esse pensador, realmente o pensamento dele bate de acordo com o ensinamento de Blavatsky, né? Em que ela afirma para nós, né, que tudo no universo tem vida. Tudo no universo tem vida. Tudo. É isso? Absolutamente tudo. Se tem vida, tem consciência. Tem consciência. Então, não existe nada morto no universo. Tudo tem vida, tem consciência, né? Desde os mais absolutos, as partículas, menores partículas do universo, têm consciência, né? Agora a gente pergunta, por que uma pedra tem consciência? Então, sim, uma pedra tem consciência de pedra. É isso? Um vegetal tem consciência de vegetal e assim por diante. Então, a gente pode ver que nós, seres humanos, temos consciência? Temos a consciência pertinente ao estado evolutivo em que nós estamos passando. Temos uma consciência humana. Então, vê que esse estudioso, ele bate justamente com esse entendimento de Blavatsky, né? Por que não haveria de existir naturezas psíquicas encerradas na platina indestrutível? Isso que ele pergunta, né? Não poderiam inteligências elevadas estar compreendidas em formas tão insensíveis às condições externas como as bactérias que passam vivas através de água fervendo? A inteligência é, por sua natureza, tão universal e tão uniforme como as leis do universo. Os corpos são meramente adequação local da inteligência e modificações particulares da matéria universal ou força, né? Então, nós, aliás, nós já nos referimos no encontro passado, né? No encontro passado, nós já havíamos feito essas observações, né?
observações importantes, né? Porque a gente vê que daí que a gente pode mencionar outros mundos melhores e piores, mais espirituais ou mais materiais, ainda que invisíveis, ambos. O ocultista não coloca essas esferas nem dentro nem fora da nossa Terra, pois sua posição não está em lugar algum do espaço conhecido ou concebido pelo profano. Veja bem, olha só que importante. Há milhões de firmamentos, milhões, bilhões, infinitos firmamentos e mundos visíveis para nós, ainda que muito maior é o número do que estão fora do alcance do nosso telescópio. E grande parte desses últimos não pertence ao nosso plano objetivo. Então, esses mundos são tão objetivos e materiais para os seus próprios habitantes, como para nós é o nosso meio ambiental. Né? Cada um está sujeito às suas próprias leis e condições especiais, sem ter relação direta com nossa esfera. Seus habitantes podem estar passando através ou ao lado de nós, sem que nos apercebamos disso, como se fosse para eles um espaço vazio. Então, eu quero dizer, nós podemos entender isso, que no universo, a possibilidade de vida no universo é absoluta, é infinita. Né? Então, considerando as estrelas, né? As estrelas são meros corpos celestes, escaldantes, fornalhas, e que apenas físicas. Não é isso. As estrelas têm vida, elas têm vida. Existem consciências das estrelas, assim como no Sol, consciências viventes lá. Né? Consciências não no mundo objetivo, no mundo hiperfísico. Então, não há um pontinho do universo onde não haja vida. Mesmo nos planetas que a gente pode considerar inabitáveis, isso, existe vida. Vida consciente. Seres que não estão hierarquias, que mesmo num ambiente inóspito, ele sobrevive dentro do seu plano vivencial. Né? Aí, no caso, do plano hiperfísico. Assim como nós também, né? Conforme a HPV fala, né? Nós vivenciamos a nossa vida terrena, observamos o nosso mundo físico denso, o mundo que nos rodeia, mas interpenetrando o nosso mundo físico existe o mundo hiperfísico e muitos mundos hiperfísicos, infinitos mundos hiperfísicos, nos permeando. Né? Perto de nós temos os mundos hiperfísicos ligados justamente aos mundos internos, né? Aos mundos internos. Tanto os mundos internos do plano vital, os mundos internos do plano astral, mental e assim por diante. E outros mundos internos relacionados com a nossa tríade superior, né? Relacionado com o mental superior, com abstrato, Budi e a nossa consciência crística. E assim também, nós somos interpretados por consciências do além-a-caixa. É isso? Nós temos o Akasha, o segundo trono, e consciências cósmicas espalhadas pelo universo. Isso tudo interpenetra o nosso mundo. Só que nós não podemos perceber a presença desses seres, porque a nossa percepção não nos permite isso. Né? Mas a vivência, existe uma convivência universal de todas as consciências no sentido de interpenetração. Né? Então, a doutrina secreta cita as naturezas psíquicas encerradas nas formas da matéria primitiva igualmente indestrutíveis. Os progenitores da nossa quinta raça. Quanto tempo necessitou o mundo para converter-se no que é? Essa é a pergunta. Quanto tempo foi necessário para que nós tivéssemos a existência desse mundo como nós conhecemos? São bilhões, milhões de anos. Milhões de anos. Né? Tanto que, como raça humana, nós temos a indicação que a raça humana, né, especificamente, o ser humano começou em meados da raça lemuriana. Antes não existia consciência humana na face da Terra. Em meados da raça lemuriana, que houve justamente a descida do arquétipo, da possibilidade da tríade superior que se encaixou dentro do quaternário humano. E na Bíblia é citado pela queda dos anjos. Né? Lúcifer e a sua hierarquia veio para o nosso mundo justamente para produzir a ativação dessa tríade superior. Agora,
A HPB nos dá que data? A HPB nos diz 19 milhões de anos. Segundo a HPB, isso aconteceu há 19 milhões de anos. Né? Então, a raça, depois veio a raça Atlante, né? Isso, a raça lemuriana, a raça Atlante, que durou milhões de anos, e hoje nós estamos na raça ariana. A raça ariana é bem recente, é uma raça bem ainda, está ainda na sua infância, né? Está engatinhando. Nós temos somente 1 milhão de anos. 1 milhão de anos, justamente, é o início da raça ariana, nós conhecemos. Né? Mas essa raça ariana vai progredir no seu processo evolutivo, e o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos dá o caminho dessa evolução, justamente aqui, especificamente, dentro do nosso horizonte evolutivo, no terceiro milênio. Né? No terceiro milênio, ele nos dá um intervalo de 1000 anos, e ele indica o ano 3005, não como o final da evolução, mas a raça ariana deve atingir um estágio bastante exponencial no seu processo evolutivo. Tanto que o nosso mestre diz que, nesse ano 3005, a Gartha, que é o mundo subterrâneo, virá para a face da Terra. Isso. Veja bem que importante. A Gartha virá para a face da Terra. Ou, de maneira mais específica, haverá uma comunhão muito íntima entre a consciência dos seres que estão vivendo na face da Terra e o mundo agartino. Esse é um dos mundos internos. E outros mundos também virão. A tendência é essa. Isso. A tendência, inclusive através da evolução, é fazer com que haja uma comunhão perfeita entre a face da Terra e o segundo trono, que é justamente o nosso mestre indica que é o quinto sistema evolutivo. Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Estamos caminhando para o quinto sistema evolutivo, futuramente para o sexto e sétimo sistema evolutivo. Então, quando o quinto sistema evolutivo estiver vigente na face da Terra, então nós saberemos que justamente o segundo trono estará se manifestando no mundo, na face da Terra. Então, o processo da evolução vai nesse sentido, né? Nesse sentido. Ainda hoje chega à nossa Terra pó cósmico, que antes nunca havia pertencido à Terra. Isso a astronomia nos indica. A HPB dá essa informação. Né? Muito mais lógico é crer, como fazem os ocultistas, que através de milhões de anos que transcorreram desde que aquele pó cósmico se agregou e formou o globo em que vivemos em torno de seu núcleo de substância primitiva e inteligência, muitas humanidades diferentes da nossa presente, como diferirão das que se desenvolveram dentro de milhões de anos, apareceram e desapareceram da superfície da Terra, como acontecerá com a nossa. Quando dizemos que os homens habitam essa Terra desde há 18 milhões de anos, veja bem, confirmando o que nós falamos atrás, há momentos, há segundos atrás, né? Que esse processo da consciência, a ativação da consciência humana na raça lemuriana aconteceu há cerca de 18 milhões de anos. Então, quando dizemos que os homens habitam essa Terra desde há 18 milhões de anos, não estamos considerando os homens da nossa raça atual, nem as leis atmosféricas, condições termais de nosso tempo. Nós sabemos. A ciência iniciática de idade nos dá, nós já falamos isso num determinado programa, né? E poderemos e voltaremos a falar nisso, né? Que o nosso processo evolutivo do nosso universo, veja bem, o nosso universo, que a HPP diz que é o nosso sistema solar. Quando a HPP diz o nosso universo, ela está se referindo ao nosso sistema solar. Então, repetindo, assim, a nossa existência humana aqui não significa que tudo começou há 18 milhões de anos. Não. Tudo começou há muito tempo, há muitos milhões de épocas, a gente nem pode contar, tem números para especificar. E sabemos, pela teoria iniciática, pela ciência inicial das idades, que todo esse processo evolutivo dentro do sistema solar começou no planeta Mercúrio, depois passou para o planeta Vênus, depois passou para a Lua, que era um planeta que orbitava ao redor da Terra, e depois da Lua veio para a Terra, esse processo evolutivo. Então, a gente vê que o processo evolutivo ele vai circulando de planeta para planeta, né? Justamente nesse processo evolutivo espiritual no sistema solar. E o final será justamente Saturno. É isso?
Saturno é a 7ª fase de evolução, justamente desse processo centenário cósmico do nosso sistema solar, e Júpiter é o sexto estágio evolutivo. Então, o final será Júpiter, depois Saturno, e completando, então, o processo evolutivo no nosso sistema solar. Né? Isso aí, é claro que isso aí, a ciência acadêmica não tem condições ainda de abordar esse assunto. Está muito longe ainda a ciência acadêmica ter uma noção a esse respeito. Somente a ciência iniciática das idades consegue dar uma visão para nós de todo esse processo evolutivo que abrange o nosso universo e a existência do próprio ser humano na face da Terra. Né? Os dias dos pecadores, afirma HPB, significam os dias em que a matéria alcançou seu domínio completo sobre a Terra e o homem chegou ao ápice do seu desenvolvimento físico em estatura e animalidade. Então, processo de projeção dessa evolução para que isso ocorreu durante o período dos Atlantes, no ponto médio de sua raça, a 4ª raça, que pereceu afogada, nós sabemos, na tragédia Atlântida, que foi a inundação de Atlântida, né? A inundação, o término de Atlântida. Né? Então, isso aí, a gente vê, o processo evolutivo universal é algo extraordinário. Né? Extraordinário. Nós não conseguimos entender perfeitamente, em detalhes, tudo o que acontece, mas através da teosofia de Helena Blavatsky, através dos ensinamentos da eubiose, trazida pelo nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, a gente consegue ter uma visão geral desse processo. Né? Ou seja, é como eu sempre falo, né? A gente percebe como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que a ciência humana, né? A astronomia, a física, a astrofísica, etc., os estudiosos do universo sideral, eles afirmam com frequência, sempre afirmam que até hoje não se descobriu vida fora da Terra. É isso? E que não existem evidências de que exista vida em outros planetas. É justamente aí que é a dicotomia desse entendimento, né? No termo da definição de vida. Né? O que a ciência considera como vida? A ciência, no processo da ciência acadêmica, a ciência considera a vida como algo material. É isso? Então, vida são as bactérias, as algas, os animais, as plantas, nós, seres humanos, que vivemos dentro de uma atmosfera, dentro de certos condicionamentos naturais específicos para a nossa existência. Mas a ciência acadêmica, como já dissemos, não consegue ainda perceber que vida é muito mais amplo, o conceito é muito mais amplo do que aquele que a ciência admite hoje. Né? A vida existe em todo o universo. Isso, especificando, não só vida nos mundos físicos densos, mas nos mundos físicos, nos mundos hiperfísicos. A gente pode perguntar, então, será que existe no universo algum planeta que tenha condições de ter uma vida semelhante à face da Terra? Que existe na face da Terra? Eu acho que não há indícios científicos, acadêmicos, que mostrem isso. Né? Mas, através da intuição, através de um processo de entendimento superior, a gente pergunta, num universo tão extraordinário, com bilhões e bilhões de galáxias, trilhões e trilhões de estrelas, trilhões e trilhões de planetas, será que não existirá um único que não tenha uma existência semelhante à da Terra? Claro que deve existir, com certeza, né? Num panorama gigantesco desse com enormes possibilidades de existência, claro que devem existir planetas que tenham uma existência semelhante ao que nós temos na Terra, de bactérias, algas, etc. Mas isso não indica que isso aí resume a vida. Isso não resume a vida. A vida é muito mais, o entendimento de vida é muito mais profundo que isso. Vida é consciência. E HPB, Helena Petrovna Blavatsky diz, tudo no universo tem consciência.
Então, não existe nada morto no universo. Então, é isso que a ciência vai ter que penetrar nesse conhecimento, né? E ampliar sua visão. Está perto? Não, está longe ainda. A ciência vai ter que vagar ainda por enormes campos da pesquisa para chegar a essa conclusão. Mas também nós vemos o seguinte, que nós estamos vivendo um momento muito específico da humanidade, que é justamente o terceiro milênio. Isso eu tenho certeza. Eu afirmo o seguinte, nunca a humanidade viveu um momento tão específico do seu processo evolutivo como o momento que nós estamos vivendo agora, o terceiro milênio. E, segundo o nosso mestre afirma, frequentemente, o professor Henrique de Souza, a tendência é a descida de seres de hierarquia, cada vez com mais influência, seres de hierarquia deverão descer para a face da Terra da forma mais conveniente que haja para que a lei se produza, né? se manifeste na face da Terra, e surgirão gênios, surgirão seres de alta entendimento que farão a evolução da ciência no sentido de entendimento da vida no seu real significado cósmico. Isso é muito importante, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Por isso que nós dissemos no início, né, que o nosso programa ele visa um dos pontos fundamentais é justamente o entendimento da importância que nós temos hoje relacionado ao terceiro milênio, e que vai redundar daqui a 1000 anos no surgimento, no ano 3005, de uma possibilidade enorme do desenvolvimento bastante amplo, bastante significativo da raça ariana, nossa quinta raça-mãe, né, à qual nós pertencemos. Então, isso é muito importante, essa visão específica a respeito do nosso processo de desenvolvimento no momento atual. Né? Então, nós podemos falar sobre deuses, mônadas e átomos. Então, deuses, isso aí há milhares de anos, isso é comentado, né? Na Índia, no Egito, na Grécia, em Roma, falam sobre os deuses. Sobre mônadas, especificamente, não se tem esse nome especificado nessas antigas tradições, mas a ideia da mônada está especificada nos tratados, nos escritos da antiga Índia, né? Então, e hoje nós vemos, né, pelo conhecimento da eubiose e fundamentado também nos conhecimentos da teosofia de Helena Petrova Blavatsky, que o nosso sistema evolutivo é um sistema monista. Isso, monista quer dizer, é um sistema baseado na projeção da mônada, de projeções de mônadas que existem no primeiro nível, no primeiro logos, projeções das mônadas que vão se projetando para o mundo físico denso, dando origem, então, à nossa própria consciência, né? Que é a consciência de tudo que nós conhecemos, tanto no mundo mineral, vegetal, animal e assim por diante. Né? E os átomos? Os átomos, nós sabemos que o século XX foi o início dessa concepção pela ciência acadêmica da teoria atômica, né? Niels Bohr, né? Por exemplo, a concepção do átomo, né? Com elétrons, um núcleo em torno do qual giram elétrons, constituindo, então, o fundamento da formação da nossa matéria, né? Que é baseado nessa teoria atômica. Né? Agora, devemos considerar que essa ideia do átomo não é da ciência, não começou na ciência acadêmica do século XX, isso vem desde a antiga Grécia. Né? Os filósofos gregos acreditavam e divulgavam esse conhecimento, que a matéria é constituída por partículas. Então, aí, naquele tempo, eles já tinham essa ideia de uma teoria atômica, só que não havia condições físicas, instrumentais, como hoje existe, para se detectar a presença de um próton, de um elétron, qualquer que seja. Né? Então, isso ficava apenas na teoria, no campo das conjecturas filosóficas. Né? Mas, então, existe essa tríade específica do conhecimento humano, que nós citamos agora nesse ponto de enfoque do nosso estudo, que são deuses, mônadas e átomos. Na filosofia dos Vedas, o eu espiritual, o Atman, ou seja, o Cristo interno, é chamado alma-fio, porque passa através de 5 corpos sutis,
ou princípios para formar o homem centenário. Então, tudo que nós somos é projeção da mônada que existe no mundo superior, no primeiro trono, né? Essa projeção ocorre no mundo mais tenso, que nós conhecemos, que é o mundo físico. Então, nós somos essa projeção da divindade, né? Então, é claro que isso justifica plenamente aquilo que Jesus afirmou, né? Está contido no Novo Testamento, né? Vós sois deuses. Então, somos projeções da divindade. Projeções do eterno passando pela mônada e da mônada se projetando no mundo físico denso nosso, né? Então, isso aí é a teoria justamente dá origem ao nome que é determinado, né, como a teoria monista de existência das coisas, né? As crenças nas hostes das inteligências invisíveis de vários graus têm todos os mesmos fundamentos. A verdade e o erro se acham misturadas em todas. A extensão exata do mistério da natureza só se encontra na ciência esotérica oriental. Eu vou repetir isso aqui que a HPB falou, deixou escrito, né? A extensão exata dos mistérios da natureza só se encontra na ciência esotérica oriental. Veja bem. O real entendimento, isso aí, na ciência esotérica oriental, que é justamente a ciência iniciática das idades. E a ciência acadêmica vai ter que seguir por esse caminho. É isso? A nossa ciência humana, é isso? Específica, que nós conhecemos como ciência acadêmica, vai ter que, a pouco e pouco, caminhar por esse caminho e penetrar na ciência esotérica oriental, né? Na ciência iniciática das idades. A HPB diz que tão vastos e profundos são que só uns poucos iniciados mais elevados, cuja existência é conhecida só de um punhado de discípulos, são capazes de assimilar o conhecimento. Olha o que a HPB diz. Somente poucos iniciados mais elevados, isso, que nós pouco conhecemos a respeito da existência deles, podem assimilar esse conhecimento. É isso? Então, é verdade que esse conhecimento superior do além akasha, né, é tão grandioso, né, que somente relacionado ao nosso plano, só poucos adeptos iniciados conseguem visualizar esse conhecimento profundo. É por isso que Sócrates, num determinado momento, né, dentro de um processo de sabedoria extraordinário, ele era um sábio, ele disse assim: tudo que sei é que nada sei. Veja bem, Sócrates falou: tudo que sei é que nada sei. Ele sabia a extensão da ignorância dele, e todos nós devemos seguir esse caminho de Sócrates, né, a respeito desses conhecimentos superiores. Agora, desde tempos imemoriais, os mistérios da natureza foram registrados pelos discípulos dos homens celestes, em figuras geométricas e símbolos, cujas chaves passaram através das gerações de homens sábios e, dessa forma, vieram do Oriente para o Ocidente. O triângulo, o quadrado e o círculo são descrições mais eloquentes e científicas da evolução espiritual e psíquica do universo do que os volumes da cosmogênese. Então, como nós não podemos entender exatamente todas essas questões superiores, então existe o processo simbólico. Isso o nosso mestre, nosso querido professor Henrique de Souza, ele diz que no início o processo de iniciação é simbólico, através de símbolos. Até que depois de um determinado momento, quando o indivíduo passa pelo adaptado e estágios mais superiores, essa iniciação passa de simbólica para real. Então, a consciência consegue entender esse conhecimento de maneira mais profunda. Mas, para que esse entendimento simbólico aconteça, então o HPB diz que existem as formas geométricas, né, expressas pelo triângulo, pelo quadrado, pelo círculo, que são descrições mais eloquentes e científicas da evolução espiritual e psíquica do homem. Então,
Se nós não entendemos exatamente tudo, então esses símbolos servem para fixar em nossa mente, né? Através do triângulo, do quadrado, do círculo, esses entendimentos superiores. Tanto que o Sol central é indicado como um círculo, né? Um círculo, né? E já no Antigo Egito, né? Pelos conhecimentos pitagóricos e dos grandes mestres da época, né? No Antigo Egito já se afirmava isso, né? Que a gente pode imaginar um círculo com um ponto no centro. Um círculo com um ponto no centro. De tal forma que o ponto está em todos os lugares, mas a circunferência está em lugar algum. Veja bem, vou repetindo. Definição do círculo da antiguidade, lá do Antigo Egito. O ponto central está em todos os lugares, mas a circunferência está em lugar algum. Né? Não está em lugar algum. Então, essa é a definição, justamente, da infinitude desse conhecimento superior. Né? Então, os 10 pontos escritos no triângulo pitagórico valem por todas as teologias. Existe o triângulo pitagórico, né? Isso vale por todas as teologias. A cosmologia esotérica está inseparavelmente relacionada com o da filosofia e a ciência modernas. Os deuses e as mônadas dos antigos e os átomos das escolas materialistas atuais, que veio da teoria das escolas gregas, são somente unidades compostas ou graduadas, como a estrutura humana, que principia com o corpo e termina com o espírito. Então, normalmente, o HPB nos fala que justamente esses símbolos esotéricos, né, geométricos, nos ajudam a entender, ou melhor, nos ajudam a começar a entender a infinitude desse conhecimento profundo, né, que consta da ciência iniciática das idades. Né? Então, muito bem. O triângulo num círculo significava a natureza trina da primeira substância diferenciada ou da consubstancialidade do espírito manifestado, matéria e universo. Filho dos dois, que procede do ponto ou logos esotérico real, a mônada pitagórica. Tudo bem? Então, o triângulo no círculo tem um significado importantíssimo, esotericamente, né? E significando justamente, dando uma ideia inicial, simbólica da mônada pitagórica. Né? Os que não podem compreender a diferença entre mônada, unidade universal, e as mônadas ou unidades manifestadas, assim como logos, sempre oculto e o verbo revelado, não deveriam ocupar-se desses assuntos. Assim diz HPB. Então, o importante, resumindo isso que a HPB fala, né? Que os que não podem compreender essa diferença entre mônada, unidade universal, e as mônadas ou unidades manifestadas, então deveriam preocupar-se para entender esse conhecimento. Né? Então, sempre refocando, indicando aquele princípio básico que nós costumamos falar. Né? O importante, inicialmente, é entender ou procurar entender como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Então, entender que existe uma consciência superior e manifestada, existe um processo de manifestação produzida por essa consciência superior, que dá o universo manifestado, que é maiávico, ele é irreal, é maiávico, é ilusório, e isso tudo, dentro desse contexto, se processa a projeção da mônada, projeções da mônada que estão no primeiro trono, vêm se manifestar no plano denso, dando origem justamente às consciências que aqui existem, incluindo a nossa consciência humana. Então, é muito importante entender como as coisas funcionam. Quando a pessoa, no processo da iniciação, quando o indivíduo, o estudioso, no processo da iniciação, consegue ir integrando esse conhecimento, essa relação que existe entre o imanifestado, o manifestado, o acacho, além caixa, a relação entre as hierarquias superiores, com o nosso mundo físico, o processo evolutivo da consciência em direção desse mundo superior, que o nosso mestre Jesus falava, a volta à casa do Pai. Então, a pessoa da iniciação começa a ter uma base
bastante sólida para o entendimento do mecanismo todo essencial, né? Que não é fácil. Não é fácil, como dissemos, né? Como dissemos, não, como a HPB diz aqui, nessa exposição que estamos fazendo, né? Que existem poucos iniciados dentro do nosso plano existencial que entendem especificamente e profundamente essa questão da manifestação, e essa relação que existe entre o mundo superior e o mundo denso, né? Então, nossos deuses mônadas não são elementos da extensão mesma, mas só a realidade invisível, que é a base do cosmos manifestado. Veja bem. Então, a realidade existe na projeção que existe em nós, na nossa consciência, em tudo que existe, que é a mônada. Mas é necessário que essa realidade seja entendida. Esse é o processo que nós focalizamos aqui no nosso encontro como projeto iniciação. A mônada projeta de si essas projeções no mundo físico denso, dando origem às consciências dos minerais, dos vegetais, dos animais, a nossa própria consciência, né? Então, somos deuses, mas que deuses somos? Deuses esquecidos. Então, é necessário, então, que nós relembremos a nossa origem cósmica. Isso é importante. É necessário que nós relembremos a nossa origem cósmica, ou seja, que nós entremos na nossa consciência interior e entendamos o nosso Deus interno, isso conhecendo a nós mesmos, como está no frontispício de um templo antigo da Grécia, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, quem conhece a si mesmo, conhece tudo. Quem conhece a si mesmo, conhece tudo, né? Jesus é extraordinário, ele é simples, é de uma simplicidade extraordinária a afirmação. É de uma simplicidade, mas dentro de uma profundidade que nós não entendemos. Isso, nós não entendemos. Então, conhecereis a verdade, Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Olha o que Jesus falou, conhecereis a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer a nós mesmos. Autoconhecimento. Conhecer a projeção da mônada que existe em nós. E quando nós conhecemos a nós mesmos, essa projeção da mônada que existe, então verifica-se o autoconhecimento, a iniciação e o progresso da iniciação até atingir um estágio extremamente elevado, que é o adeptado no nosso plano, né? Então, aí, conhecendo a nós mesmos, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? De nós mesmos, da nossa própria ignorância. Conhecendo a verdade, nós nos libertamos da nossa ignorância. É isso? Entendemos o Deus que existe em nós. Então, esse é basicamente o princípio da iniciação, né? Então, isso aqui, então, para deixar bem claro, nossos deuses mônadas não são os elementos da extensão mesma, mas só a realidade invisível que é a base do cosmos manifestado. Então, veja bem que importante que é esta condição de entendimento desses fatos superiores, né? Bom, a gente vê que nesse caminho de entendimento de HPB, e HPB falava isso no século XIX, veja, no século XIX. Somente no século XX que a ciência começou a alargar a sua potencialidade de entendimento, através da experimentação, e muita coisa está batendo com esse conhecimento anterior, tanto a teoria atômica, né, está batendo com o conhecimento grego antigo, que pregava a existência dos átomos, isso vem desde o Oriente e assim por diante, né? Hoje a física quântica, então, alarga muito mais essa possibilidade de entendimento, né? Einstein vem com a teoria da relatividade, né? A noção do contínuo espaço-tempo, né? Uma ligação do espaço e do tempo, né? A lei da gravitação, uma nova visualização da lei da gravitação universal, né? Einstein nos dá uma nova visão do processo da gravitação universal através dessa união do espaço e tempo, né? Então a gente vê que a pouco e pouco a ciência acadêmica vai caminhando para esse entendimento
dirigindo-se para o entendimento que vem desde as raízes da evolução humana, do Oriente Antigo, né? E muito mais do Oriente Antigo, de Atlântida, da Lemúria e de outros planos existenciais superiores, né? Sempre deixando claro que todo esse conhecimento vem do plano superior, né? Projetado em nós. Né? Então, nós não criamos nada, não fazemos nada, tudo já existe. Isso, tudo já existe. Nós apenas temos que incorporar esses conhecimentos em nós para que visualizemos a imensidão desse processo cósmico e nos tornemos instrumentos, nos tornemos veículos da consciência cósmica no sentido pleno da existência. Isso é muito importante. Esse é justamente o objetivo daquilo que nós falamos aqui, que é justamente o projeto de iniciação. O que é o projeto de iniciação? Conhecer a si mesmo e tornar-se veículo dos arquétipos, das consciências cósmicas superiores, para fazer essa união do que está em cima com o que está embaixo. Isso, definitivamente. Essa união já existe. Fazer esse intercâmbio consciencial perfeito entre o plano superior e o plano objetivo. Então, é isso que nós queríamos falar inicialmente, né, no nosso encontro de hoje. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, né, para que ele possa fazer as suas considerações e entrar por outros caminhos. Muito bom, viu, professor, tudo que foi colocado. E o que eu fico aqui refletindo é o seguinte: eu acho que da Helena Blavatsky para cá houve realmente muita evolução, né? Inclusive no campo social, no campo mental das pessoas. Mas a gente chega ainda no século XXI, a gente vê que ainda existe muitos conflitos, existe guerra, e a gente sabe que por detrás de tudo isso existe como se diz, um interesse, né, material, financeiro muito grande. Como que a gente vai conseguir sublimar tudo isso e trazer a Agartha para a face da Terra, professor? Bom, o princípio básico é justamente o autoconhecimento. Sem isso, nada é possível. O autoconhecimento, é isso? Nós publicamos, inclusive, na semana passada, no Facebook, né, a respeito das 4 nobres verdades indicadas por Siddhartha Gautama. Né? A grande iniciação de Siddhartha Gautama se exemplifica com a descoberta dessas 4 nobres verdades. É tão simples, mas a humanidade não entendeu até hoje. 4 verdades. A primeira verdade: o sofrimento existe. Ninguém vai negar isso. O sofrimento existe. Segunda nobre verdade, que a humanidade não entendeu ainda: o sofrimento provém da ignorância. A terceira nobre verdade, que a humanidade está em busca dessa terceira nobre verdade, mas não consegue entender o caminho, que é: o sofrimento pode ser terminado. E a quarta nobre verdade: como é que se extingue o sofrimento? O sofrimento é extinto através da sabedoria. Tudo bem? 4 nobres verdades. Aí deu origem aos comportamentos humanos ensinados por Siddhartha Gautama, que chamamos o octo caminho. Nós vamos, em determinado momento, vamos entrar nesse assunto. O octo caminho. São 8 caminhos para que o ser humano consiga entender e realizar na prática essa teoria extraordinária, teoria não, essa verdade universal, né? Que é justamente as 4 nobres verdades. Hoje, nosso irmão Carlos já falou como que a gente pode superar essa questão do sofrimento, né? Hoje, o sofrimento humano, né, nós sabemos que existe, é acreditado a várias coisas, né? É acreditado ao processo econômico, ao processo político, ao processo de relação, processo... tudo é causa, pode ser causa de sofrimento. Mas só existe uma causa para o sofrimento humano. A causa fundamental é a ignorância. A ignorância revela justamente a causa do sofrimento. Então, o que orige o sofrimento humano? A ignorância do ser humano. Na verdade, o ser humano
coloca o sofrimento no seu caminho. O sofrimento é colocado por Deus? Não. Deus não dá nem a plenitude, Deus dá a potencialidade. Mas quem coloca o sofrimento no seu caminho é o próprio ser humano. Através do quê? Da sua própria ignorância. A ignorância gera o sofrimento. Então, por isso que o nosso irmão Carlos fala, como podemos transformar isso? Através de revoluções sociais, através de enormes transformações sociais ou políticas? Não. Só existe um caminho: autoconhecimento, realização interna. Esse é o único caminho possível para o homem atingir a sua plena realização na face da Terra. Justamente é o tema do nosso encontro, projeto iniciação. É o único caminho, que é justamente o projeto do terceiro milênio. O projeto do terceiro milênio é justamente esse, a autorrealização do ser humano, transformando-o num ser em comunhão com o processo cósmico universal. Então, nós teremos esse processo, como o nosso mestre, professor Henrique de Souza, deverá ter a sua plenitude na raça ariana no ano 3005, e, com certeza, teremos um processo bastante vasto e seguro para o estabelecimento deste sistema de organização que nós chamamos de sinarquia. Sinarquia, ou seja, todos participando de um processo cósmico na face da Terra para a realização plena da existência humana e super-humana também junto, né? Justamente o processo sinárquico. Agora, isso só pode acontecer através do autoconhecimento. E devemos dizer o seguinte, não é através da faculdade. As faculdades hoje não estão em condições de produzir autoconhecimento. Nenhuma faculdade no mundo, olha só interessante, nenhuma faculdade, nenhuma universidade no mundo mostra o caminho do autoconhecimento. Não. As faculdades dão apenas informações. O que as faculdades e universidades fornecem para o indivíduo? Informações. Informações científicas, informações culturais, informações, todo tipo de informação. O que é informação? É algo que vem de fora para dentro. A informação vem de fora para dentro. Agora, no terceiro milênio, as universidades deverão passar por um processo de reestruturação. Que isso nós podemos dizer que é uma nova forma de gerir o conhecimento humano, que é justamente o processo de transformação interna. Hoje, uma pessoa entra numa faculdade, tira o diploma e entra do mesmo jeito que entrou. Sai do mesmo jeito que entrou, até às vezes pior do que entrou. Isso, porque esse conhecimento pode até gerar na cabeça dela determinados comportamentos inadequados. E a gente sabe disso, né? O sujeito sai de lá fazendo bomba atômica, fazendo armas de guerra, fazendo um monte de coisa, utilizando a tecnologia, tudo para o mal da humanidade. Isso a gente está cansado de saber que existe isso, né? Agora, a questão da universidade, a grande transformação das universidades no terceiro milênio é justamente levar a universidade a realizar, fazer com que o indivíduo realize, além do conhecimento através da informação, a sua transformação interna. Isso sim terá um peso extraordinário na evolução humana. Transformação interna significa transformar a ignorância do ser humano em sabedoria. Quando eu falo ser humano, eu falo todos nós. Eu não estou identificando A, B ou C. Todos nós estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, né? Então, o nosso dever, o nosso processo evolutivo é justamente exterminar a ignorância que existe dentro de nós para desenvolver a sabedoria. Não é verdade? Então, esse processo se faz através da iniciação. E os grandes mestres sempre informaram a esse respeito. Esse processo da iniciação, né? Pitágoras, Jesus o Cristo, professor Henrique de Souza, Blavatsky e todos os grandes mestres, né? Siddhartha Gautama, todos eles indicam um só caminho específico para o desenvolvimento da humanidade a um plano superior, o autoconhecimento. Então, essa é a resposta que eu posso dar para o irmão Carlos, especificamente sobre essa questão que foi colocada. Muito bom, professor. E você, Gilberto, tem alguma colocação sobre o tema? Sim.
Professor, você citou ali no começo alguma coisa sobre o simbolismo, né? Sim, sim. Sobre símbolos, seus significados, a escola de Pitágoras e tal. E agora o senhor faz um outro comentário aí um pouco mais enfático sobre a questão do autoconhecimento. E a gente relembra da questão das geometrias sagradas, Sim. as formas e tal. E no outro lado, na outra ponta, né, dessa linha, temos aí as crenças. E aí eu faço o seguinte questionamento: não é nem um julgamento se é bom ou ruim, se é certo ou se é errado, é apenas um questionamento, né? Porque as crenças que existem de formas milenares, né? A impressão que dá algumas delas, que elas tiram às vezes a oportunidade ou elas distraem a pessoa, o indivíduo, né? Do conhecimento, do autoconhecimento, para um caminho como o próprio nome diz, de crença, mas que às vezes não tem um aterramento baseado, não tem um aterramento palpável, vamos dizer assim. Né? Então, a minha questionamento é até que ponto, né? Uma coisa ou outra, ou se devemos tentar conciliar as coisas, né? Porque eu acredito que o indivíduo, o ser humano, ele não pode também viver sem nenhuma coisa e nenhuma outra coisa. Né? Como é que funciona isso na prática? O que o senhor sugere? Bom, o Platão, veja bem, o Platão já dizia que existe o mundo das ideias e o mundo físico denso. Né? Existe um plano das ideias e o nosso mundo objetivo. Então, todo o trabalho da ciência iniciática, lá da antiguidade, né, trazido pelos grandes mestres, é justamente trazer esse conhecimento universal, que é o mundo das ideias, de maneira que possa ser entendida pelo ser humano. O assunto é muito difícil, mas essas colocações feitas pelos grandes mestres aparecem nos tratados, né? Especificamente na Índia, etc, etc. Né? E normalmente eles utilizam essas formas geométricas, como o Pitágoras utilizava, né? Os sons, os números, as formas geométricas, para tentar trazer para a consciência humana esses conhecimentos superiores. É claro que tudo isso que os mestres nos trazem é justamente uma porta, um portal aberto para esse conhecimento superior que deve se desenvolver em nós. É isso. Mas não é simplesmente a manifestação desse conhecimento trazido pelos mestres que nos vai mostrar o caminho certo. O caminho correto, o caminho prático, objetivo, é justamente a nossa transformação interna. É isso. Por isso que os mestres falam de forma simbólica, sempre de forma simbólica. É muito difícil um mestre falar de coisas do mundo superior, porque não existem palavras, não existem, tem que ser de forma simbólica, né? De forma simbólica. Tanto que Jesus falava na forma de parábolas. Ele usava as parábolas. Mas se a gente analisar as parábolas de Jesus Cristo, todas as parábolas de Jesus Cristo têm um fundamento esotérico extraordinário, um fundamento universal. É só analisar parábola por parábola, tem ali um fundamento universal extraordinário, de enorme validade para o processo da iniciação do ser humano. É claro que existe uma limitação. Nossa limitação é essa, justamente não termos ainda os elementos necessários, os mecanismos, para entendermos essas coisas superiores. Mas esses mecanismos nós não vamos encontrar no mundo físico denso. É isso? Veja, isso é muito importante. Nós não vamos entender as verdades universais através da ciência acadêmica. Impossível. É isso. Muita gente acredita isso, né? Que desenvolvendo os aparelhos, a informática e os telescópios e a matemática, a gente vai poder entender isso. Não, nunca, nunca. Nunca iremos entender essas coisas superiores através do mecanismo da ciência acadêmica. Não, pelo contrário, a ciência acadêmica tem que se transformar. E quando nós falamos que a ciência acadêmica tem que se transformar,
nós indicamos que aqueles que são a base mental para a ciência acadêmica têm que fazer a sua transformação interna. Quem? Os cientistas. Aqueles que conduzem o conhecimento têm que fazer a sua transformação interna para produzir justamente essa ligação do conhecimento superior com o inferior. É isso? Então, nós não entenderemos as coisas através de teorias acadêmicas ou numa bancada de laboratório, através de experimentos ou através de máquinas, de computadores. Não, isso é absolutamente absurdo. Né? Tanto que a gente fala, tem muita gente que fala que estão criando uma inteligência artificial. É isso? Muita gente acredita nisso, que a evolução dos computadores vai criar uma inteligência artificial. Isso é um absurdo, isso não existe. Inteligência artificial não vai existir nunca, porque é absurdo. Jamais um computador vai ter inteligência. O computador computa. Ele é um aparelho que joga com dados. É um reservatório de dados, simplesmente. Pode ser mais rápido ou menos rápido, né? A rapidez dele é muito grande, mas não tem conhecimento, não tem inteligência. Um computador jamais terá inteligência, porque o nosso mestre, professor Henrique de Souza, diz o seguinte, veja, a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, a inteligência não é um produto da face da Terra, a inteligência é uma projeção superior. Uma projeção superior. Agora, eu só queria dar um exemplo, para não sacrificar a informática, né? Eu posso dar um exemplo construtivo através da informática. Né? Na informática, nós temos, olha que interessante, nós temos o hardware e o software. É isso. O hardware é a parte física, mecânica, eletrônica, e o software é o programa. É isso. Agora, veja bem que interessante, isso a gente sabe disso, né? O hardware só pode funcionar com o software se ele tiver condições de realizar o trabalho do software. É isso? Se eu tiver um software muito avançado, mas o computador for antigo, não vai acontecer nada, o computador não vai girar. É isso? Então, à medida que os softwares, ou seja, a programação vai evoluindo, é necessário evoluir também o mundo, o equipamento. A gente sabe disso. Qualquer pessoa, mesmo sem nenhum conhecimento de informática, sabe disso. É a mesma coisa que acontece no mundo. Veja, um exemplo, um paralelo. Nós falamos a lei da analogia, né? No nosso encontro passado, nós dizemos que a lei da analogia é universal. Isso é um processo análogo, né? Então, nós podemos considerar como processo superior como um software, e nós somos hardware. É necessário que nós transformemos a nós mesmos esse hardware, essa nossa conhecimento interno, para podermos fazer com que esse conhecimento superior ele se realize dentro de nós. Então, essa analogia é muito próxima, né? Dessa relação do universo superior com o universo inferior, com relação à questão da informática, do software e do hardware. Né? Um exemplo que eu estou dando, prático, né? Que a gente vê que nada acontece por acaso, tudo tem um sentido, né? Tudo tem um sentido na existência. Né? Então, agora, é claro que, trazendo essas considerações do nosso irmão Gilberto, né? Os mestres trazem esse conhecimento de forma simbólica, mas perfeitamente plausível, né? Isso, de forma simbólica, e nós temos que adequar a nossa constituição interna, né? Nosso aparelho interno, que é a nossa consciência, para dar vazão, passagem a esse conhecimento superior. Então, isso significa transformação interna. Se não existe a transformação interna, jamais esse conhecimento se manifestará na face da Terra. Jamais esse conhecimento se manifestará na face da Terra. Ou seja, somente através da transformação interna isso pode acontecer. A descida desse conhecimento superior plasmando-se na face da Terra. Muito bom, professor. Abrindo já para as perguntas, professor, o Ordem Sinárquica do Brasil ele faz 4 perguntas. Eu vou posicionar as 4. Querido irmão Walter, essa nossa raça física carnal se tornará em que tipo de substanciação no final da raça ariana?
se tornaremos etérico? E qual será a constituição ou aparência da sexta raça? E ele continua: quanto tempo ainda temos em constituição física? E se ainda habitaremos em planetas gasosos, teremos também veículos igualmente gasosos? Vamos ver, deixa eu ver essas duas perguntas. Veja bem, no processo evolutivo, a tendência é nos tornarmos cada vez mais sutis. Veja bem, então vamos ver. Ciência iniciática das idades. Os lemurianos eram extremamente densos na sua metade. Eles eram sutis, como a primeira raça mãe adâmica era sutil, a hiperbórea era sutil. Depois a raça lemuriana se tornou muito densa, uma densidade muito, muito grande. Há 18 milhões de anos recebeu a tríade superior. E essa densidade foi aumentando. Tanto que a raça mais densa que nós tivemos na face da Terra foi a raça justamente Atlante. Isso, o corpo do ser Atlante era muito denso, extremamente denso, duro, denso. Né? Mas essa densidade ela está diminuindo. Então, essa é a verdade. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, através do autoconhecimento, o nosso corpo físico vai se sutilizando também. Então, a nossa raça ariana já é mais sutil do que a raça atlântica. O nosso corpo já é mais sutil. E a sexta raça-mãe será mais sutil ainda. E a sétima raça-mãe, muito mais sutil ainda. Né? Então, a tendência é essa, a sutilização dos corpos, tornando a existência justamente cada vez mais plena nos mundos hiperfísicos. Né? É claro que nós temos, já falamos isso, estrelas e planetas que, mesmo sendo inóspitos para a existência de vida orgânica como a nós, existe vida, toda forma de vida hiperfísica nesses planetas e estrelas. Né? Tudo é povoado no universo. A vida é plena no universo. Não existe um lugar onde não existe vida no universo. A tendência da nossa raça ariana é se tornar, evolutivamente, cada vez mais sutil. Isso é evidente. Nós vamos nos tornar sutil. Quem ver pela teosofia, né, os ciclos, né, as rondas, estuda a evolução da consciência através dos ciclos existenciais, das rondas. Né? As rondas, há um processo de sutilização dos corpos, né, em direção de um plano superior. Então, a sexta raça-mãe será mais sutil do que a nossa raça ariana. E a sétima raça-mãe, muito mais sutil ainda. Tanto que, na ciência iniciática das idades, é dito que a sétima raça-mãe é chamada de raça alada. Veja. Então, a sétima raça-mãe é chamada, isso está na ciência iniciática das idades. A sétima raça-mãe é chamada de raça alada. É raça alada porque vai ter asas? Muita gente pensa, então todo ser da sétima raça vai ter asas, vai ficar batendo asas e voando. Não é esse sentido. Vai ter asas porque vai ter tão sutil que vai ter uma liberdade maior de expansão no mundo sutil. Vai se sutilizando cada vez mais. Então, esse é o processo que existe no nosso universo. É claro que esse processo é cíclico, né? Isso é um processo cíclico. É muito difícil da gente entender isso, porque é um processo que está dentro da ciência iniciada das idades. Isso é um processo cíclico em que há uma densificação e depois uma sublimação do processo rumo ao plano superior. Né? Então, agora, uma coisa importante que nós não entendemos ainda, né? Esta projeção para os mundos mais sutis, essa consciência dos mundos mais sutis, ela vai para esse mundo mais sutis, mas mantém o conhecimento adquirido nas formas mais densas. Isso, nas formas mais densas. Isso é um mistério do universo. Né? A mônada projeta de si a sua projeção para os mundos mais densos.
Depois, com o tempo, essa projeção vai subindo, né? Desce vida energia, sobe vida consciência e vai se tornando cada vez mais sutil. Mas o conhecimento do mundo mais denso fica inserido dentro da experiência monádica. Isso é a grande... Agora, a grande pergunta, né? Por quê? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta que eu não sei responder. Eu não sei responder. Por quê? Por que que o Eterno, num determinado momento, faz essa projeção para os mundos mais densos, depois os mundos mais densos vai se sutilizando cada vez mais? De uma coisa nós sabemos, a sutilização ocorre, mas o conhecimento dos mundos densos fica perene dentro dessa consciência que evolui. Agora, esse processo cósmico de descida, depois de subida, HPB chama, na doutrina secreta, de o grande mistério a ser entendido pelo nosso universo. Não nós, seres humanos. O nosso universo evolutivo, ou seja, o sistema solar, todos os seres que habitam o sistema de vivem no sistema solar terão que entender por que isso ocorre. Esse é o grande mistério. Os grandes mestres, através dos tempos, a gente vê na literatura, os grandes mestres tentam entender e explicar esses fatos, mas até hoje não existe nenhuma explicação básica o porquê disso, né? Dessa descida e dessa subida desse projeto de manifestação, né? Uma descida e uma subida. O porquê disso? Por que isso tem que acontecer? Essa é a grande pergunta, né? Mas isso só pode ser entendido através do processo da iniciação. Mas, de uma coisa nós temos certeza, que, através do caminho seguido pelo projeto de iniciação, nós temos a possibilidade total, plena, universal, infinita, de entender o que ocorre nesse sentido. Então, eu digo para o nosso irmão, né, que está fazendo essa pergunta, né, que gradualmente, passaremos para uma existência de vida cada vez mais sutil. Isso é inevitável. Isso é inevitável, né? E ainda habitaremos em planetas gasosos. Claro, no futuro nós teremos a humanidade viverá em planetas sutis, né? E planetas que a gente considera inabitáveis, inóspitos para uma vida orgânica terrestre e até em vários locais inóspitos para uma vida orgânica. Então, é isso que a gente podia considerar, mas é um grande projeto que está na nossa frente da iniciação para entendermos e tentarmos entender todo esse processo universal. Muito bom, professor. Dando continuidade, o Ordem Sinárquica Brasil faz outra pergunta. Seu Walter, toda a mudança de ciclo teve caos imperando. Essa nossa confusão mental e divididos como estamos hoje, não seria ecos de um fim de raça e de ciclo? Bom, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu li uma definição de um historiador. Eu achei uma definição fantástica. Ele definiu paz. Ele fez, no livro dele, que ele publicou, né? Agora me escapa o nome do livro, mas foi uma coisa muito superficial. Ele fez uma definição de paz na raça humana. Então, ele definiu paz da seguinte maneira: paz é o intervalo entre duas guerras. Essa é a definição de paz. Ele está errado ou certo? Está certo. Paz é o intervalo entre duas guerras. Então, essa é a história da humanidade. Tem duas guerras, tem um momento de paz. Mas depois vem a guerra novamente, depois a guerra e paz, guerra e paz. Então, agora, é claro que o objetivo da humanidade, combatendo a sua própria ignorância interna, conhecendo o seu Deus interno, é caminhar para um sentido de paz, de convivência pacífica. A tendência do ser humano é essa, né? Através da sua evolução, a convivência pacífica, né? E isso aí baseado no ensinamento do nosso augusto mestre, o nosso instrutor, o grande mestre Jesus, o Cristo, né? Que a grande lei universal máxima é o amor e o perdão. Quando o ser humano entender isso,
o amor e o perdão, sim. Aí nós não teremos mais esse sentido de paz é o intervalo entre duas guerras. Nós temos a pacificação da humanidade. A pacificação da humanidade. Então, a guerra, aliás, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele fez uma definição, ele nos deixou uma definição de guerra. Ele falou o seguinte: guerra é a maior das imoralidades. Olha o que ele falou. Guerra é a maior das imoralidades que nós podemos ver no ser humano. Na verdade, a guerra normalmente indica a ignorância do ser humano. Toda vez que alguém produz uma guerra, eu digo não só guerra física, não, de arma, não, guerra de ser humano contra ser humano, perseguindo o ser humano, difamando o ser humano, fazendo uma contraposição de maneira feroz, né, animal. Isso chama-se guerra, não é só guerra física entre canhões, etc. É uma guerra que existe entre seres humanos, um tentando destruir o outro. Essa é uma guerra, né? Agora, a tendência do ser humano, através da superação da ignorância, é superar esse estado bélico que existe no ser humano para uma fraternidade, a fraternidade universal, do amor e do perdão. Então, nós teremos, sim, no terceiro milênio, é o caminho para que isso ocorra. Isso aí, nós nunca passamos por um momento tão especial na face da Terra como nós estamos passando agora, começando a passar, que é justamente o terceiro milênio. Né? E nós devemos dizer que os seres de hierarquia estão esperando esse desenvolvimento do ser humano para poderem se manifestar diretamente entre nós e produzir esse estado de entendimento pacífico e humanístico na espécie humana. Né? E o professor Henrique de Souza nos dá esse período de 1000 anos, até o ano 3005, para que ocorra uma modificação bastante edificante, bastante interessante, né? Na espécie humana, conduzindo a um novo plano existencial. Né? Aliás, a própria Bíblia diz que, uma parte da Bíblia, né, dito por João, né, que Satanás é acorrentado por 1000 anos. Né? E ele foi acorrentado por 1000 anos. É claro que isso é uma imagem simbólica, né? Uma imagem simbólica, a gente podia podemos entrar em maiores detalhes com o tempo, né? E significa que, quando a gente fala que Satanás foi acorrentado durante 1000 anos, significa, no âmago do entendimento, que as hostes que estavam agindo entre nós estão esperando, estão aguardando a evolução do ser humano para poder fazer esse intercâmbio entre o que está em cima com o que está embaixo. Isso aí deverá acontecer, segundo o nosso mestre, professor Henrique de Souza, de maneira bastante efetiva, no ano 3005. Mas não é o final. Veja, não é o final, é o início, 3005. O nosso mestre nos dá ainda um período de 10.000 anos de evolução da raça, é isso, com certeza, a raça ariana e outra da raça ariana, dando um pleno abertura do desenvolvimento humano para uma nova civilização. Muito bom, professor. A Eliane pergunta o seguinte: após a sétima raça-mãe, com a existência sutilizada, para qual planeta iremos? Bom, isso é muito difícil de responder isso, né, nossa Eliane? Como é que nós podemos saber? O que nós sabemos é justamente através desse conhecimento da ciência inicial das idades, isso se restringe exatamente ao nosso plano humano bem próximo aqui. Né? É claro que, com esse processo de sutilização, a tendência é o ser humano ir para planetas mais sutis. Né? Nós sairemos, quem estiver na Terra evoluindo vai passar para Júpiter, depois para Saturno, encerrando o processo de evolução no sistema solar. Né? E, agora, é claro que o processo de evolução ocorre em todos os planos, né? de extrema sutilidade. Devemos dizer até que, quando nós falamos nos planos mais densos, veja bem, está mais uma importante informação.
Quando nós falamos nos planos densos do universo, não significa que nós estamos falando apenas na nossa densidade material que nós conhecemos. Não. Existem planos mais densos ainda no universo. Olha só, a nossa matéria até que é mais sutil. A nossa matéria física até que é sutil, com relação a planos ainda no universo muito mais densos do que o nosso. Nós não conseguimos entender. Aí a ciência descobre os buracos negros, né? Os buracos negros, onde a densidade é infinita. A própria luz fica aprisionada, né? A ciência descobre isso, constata a existência dos buracos negros, né? Hoje está na moda, né? Falar sobre os buracos negros, né? Então, isso indica que existe matéria muito mais densa ainda do que a nossa. Existem matérias muito mais densas do que a nossa, né? No universo. Então, é uma coisa infinita, né? Para o nosso entendimento. Então, mas a tendência é essa, a tendência é justamente essa sutilização, mas essa sutilização indica que o que se aprende nos mundos mais densos, ele é retido e encaminhado para os mundos superiores, por uma razão que só o Eterno sabe. Só o Eterno sabe disso, né? Pelo menos é o que a gente vê pela ciência inicial das idades, né? Como é que nós podemos entender isso? Nós não podemos entender isso perfeitamente, já. Nós podemos abrir caminhos para esse entendimento se realize. Mas é muito importante nós termos em mente o seguinte, que na medida em que nós vamos evoluindo, nós todos, seres humanos, e vamos transformando a nossa ignorância, todos, a nossa ignorância em sabedoria, a nossa tendência para a pacificação vai se tornando cada vez mais evidente, né? A realização de uma existência comunitária, pacífica em todos os seres humanos, né? Isso significa a saída da zona do sofrimento kármico. Veja bem, eu estou dizendo já lei do karma. Isso, no momento que o indivíduo supera a ignorância que predomina no contexto humano, no contexto da sua personalidade, ele vai excluindo a possibilidade da ação kármica. Então, quando o indivíduo torna-se um adepto, ele já não é mais regido pela lei do karma, é regido pela lei do dharma, é uma lei superior. Não é isso? Todos os seres de hierarquia que estão na lei Akasha, eles são regidos por uma lei chamada lei do dharma, que não é idêntica à lei do karma. A lei do karma é ação e reação. Isso. Então, a nossa tendência, no nosso processo evolutivo, para atingirmos o adeptado, e daí que é um estado super-humano, e caminhar para um estado super-humano, é superar também a lei do karma. Isso. E todos que estudam o budismo, isso é citado como a roda de samsara. A roda de samsara, de ação e reação. Então, o indivíduo escapa dessa roda de samsara, escapa de ser atingido pela lei do karma e passa a agir de acordo com a lei do dharma, que é a lei que rege as grandes hostes celestiais, as grandes hierarquias, né, dos celestiais. Então, é isso que eu posso dizer para a nossa irmã Eliane, de maneira bastante simples e sintética, porque o assunto é bastante profundo. Professor Elimar Rodrigues da Silva, ele pergunta: boa noite, querido professor Walter. Como disse há pouco, a iniciação só se dá através da transformação interior. Mas no que consiste essa tal transformação? Muito obrigado, boa noite, irmãos. O que é uma boa pergunta, excelente. No que consiste essa transformação? A transformação significa no autoconhecimento. É conhecer a si mesmo. Conhecer a sua intimidade. Né? Nós somos. Então a gente pergunta assim, eu falo para o nosso irmão Eliamar, uma pergunta bastante específica. Se eu fizer essa pergunta num lugar que não seja focado no contexto da ciência iniciática, né, vão me chamar de loucos, né? De louco, né? Vamos chamar de louco. Eu pergunto assim: nós somos seres humanos? A resposta é essa: nós não somos seres humanos. Veja bem, se nós fizermos essa afirmação no meio acadêmico ou em algum lugar que não esteja vinculado dentro do panorama da ciência inicial das idades, nós vamos ser chamados, como é que a gente fala assim? Terraplanistas, né? Gente que vive fora da noção da razão, né? Da lógica. Mas
nós podemos afirmar com bastante certeza, através do conhecimento das idades, isso, nós não somos seres humanos. O que nós somos, então? Resposta: estamos passando pela experiência humana. Aí está. Estamos passando pela experiência humana. Nós, como projeção da mônada que existe no primeiro trono. Nós já passamos pela experiência mineral, já passamos pela experiência vegetal, pela experiência animal, e agora estamos passando pela experiência humana. Então, nós somos minerais? Claro que não fomos minerais. Nem fomos vegetais, nem fomos animais. Nós passamos já pela experiência mineral, vegetal, animal, dentro desse ciclo que nós estamos vivenciando. Estamos passando pela experiência humana. É isso. E vamos superar a experiência humana e vamos passar para quê? Para o estado de adeptado, passar para a experiência super-humana. Não seremos super-humanos, mas vamos começar a passar pela experiência super-humana. E isso progressivamente até atingirmos o final da nossa trajetória evolutiva, que é justamente qual é a trajetória evolutiva final. Foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a volta à casa do Pai, dentro daquilo que nós podemos entender do nosso sistema evolucional, a volta à casa do Pai. Ou seja, nós reconquistamos a nossa consciência monádica, isso, reconquistamos a nossa consciência como deuses que somos, não é isso? Por isso que Jesus fala, vós sois deuses, reconquistamos essa consciência deífica em nós e voltamos à casa do Pai. Então, o processo da transformação é essa. A transformação é... O que é transformar-se? É conhecer o Deus interno que existe dentro de nós. Veja bem, de maneira bem simples, resumida, conforme Jesus o Cristo. Eu não estou falando eu, estou citando Jesus o Cristo. Isso é conhecer o Deus que existe dentro de nós. É isso. Então, Jesus falou isso. Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós, através do autoconhecimento. E essa verdade vai me libertar do quê? Vai libertar de nós mesmos. Essa verdade, o conhecimento de transformação, o conhecimento do Deus que existe dentro de nós, nos liberta da nossa ignorância, que é a nossa constituição, constituição física, a constituição humana da nossa personalidade. Superamos, então, essa restrição da personalidade e nos tornamos íntimos com a nossa tríade superior, as nossas condições superiores do além-a-caixa e assim por diante. Então, em que consiste essa real transformação? Consiste no autoconhecimento. O que significa o autoconhecimento? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. Essa é a resposta que os mestres nos dão. Muito bom, professor. E o Cláudio Sérgio da Silva ele pergunta o seguinte, professor: está certo afirmar que o próximo estágio para a evolução humana está na superação do processo de obsessão físico para físico, físico para espírito, espírito para físico e espírito para espírito? Bom, eu vou ver se eu entendi a colocação do nosso irmão, o nosso querido irmão Cláudio, né? Ele é muito estudioso, ele é muito profundo em suas colocações, né? Um grande amigo e irmão nosso, né? Então, nós devemos seguir o seguinte, que eu acho que na linha de raciocínio do nosso irmão Cláudio, a superação é o desapego. Pronto. Isso. Eu posso dar uma resposta. É o desapego. Desapego de tudo aquilo que não seja pertinente à divindade. Não é verdade? Se eu estou apegado à minha vida física densa, é um apego que eu tenho. Isso aí me cerceia, me impede o conhecimento da divindade. Né? Se eu me apegar a qualquer coisa, é o desapego. O desapego realmente é o caminho da libertação. É uma das formas de entendimento desse caminho da libertação. Né? Então, o nosso irmão fala, está na superação do processo de obsessão pelo físico,
pelo espírito, do físico, de espírito para espírito. É o desapego a tudo. É o desapego a tudo, a qualquer forma existencial. Isso, de projeção, seja física ou hiperfísica. Física ou hiperfísica, né? Então, esse é o apego, né? Uma vez eu estava lendo um livro, né? Um determinado livro que fala sobre uma experiência transcendental no mundo hiperfísico, né? No mundo hiperfísico. Então, estava o mestre junto com o seu discípulo. Estava o mestre e o seu discípulo do lado, né? Então, eles estavam ali conversando, né? Estavam conversando e, momentaneamente, de repente, passou um grupo de pessoas. Isso eles estavam no mundo astral ou mental. Parece que era no mundo mental. E eu passando um grupo, eu não vou especificar o que era esse grupo, nem esse mestre, esse discípulo, né? Então, de maneira geral. Então, ia passando um grupo de pessoas justamente no mundo hiperfísico, mental. Então, o mestre falou para o discípulo: está vendo aquele grupo de pessoas ali? Eles acham que eles não acreditam na reencarnação. Né? Eles não, veja o que ele falou, eles não acreditam na reencarnação. Eles acreditam que aquela vida, essa vida que eles estão tendo no mundo mental é a essência dele, é a realidade última. Esse é o apego, né? Então, eu acho que o nosso irmão Cláudio estava falando a esse respeito, né? Que o desapego é desapego a tudo, não só no plano físico denso, mas no plano astral, no plano mental e assim por diante, né? E nós sabemos que existem relatos, né, de existências de consciências que ficam no plano astral durante muito tempo, acreditando que é essa a vida dele, né? Isso tem, né? Tanto que na ciência inicial das idades a gente divide o plano astral e todos os planos em 7 subplanos. Né? E o plano astral a gente chama o que o povo chama e as correntes espiritualistas chamam de baixo astral, né? Onde se localizam seres que acreditam que aquela é a existência deles realmente, né? No baixo astral, né? Mas não significa, então, eu acredito que a resposta para o nosso irmão Cláudio seria o estágio evolutivo para o ser humano está justamente no desapego. Isso aí é uma base budista, veja, não foi inventando, é uma base do ensinamento budista, o desapego. Toda vez que existe apego a alguma coisa, o indivíduo está cerceado, o seu processo de evolução está tolhido, ele está bloqueado. Então, o desapego a tudo e a todos é fundamental para esse processo de evolução universal, espiritual universal. Muito bom, professor. Eu vou fechar com a pergunta da Beth Oliveira por causa do horário, viu, pessoal? Ela Tudo pergunta bem. o seguinte: além dos planetas, é possível haver sinergia do ser humano com energias existentes em constelações de estrelas? Eu posso responder isso? Vou responder isso, dá para responder rapidinho. Viu? Devemos dizer que as estrelas contêm seres de enorme hierarquia. Né? Por exemplo, nós giramos ao redor da estrela Sirius. A ciência acadêmica não tem noção disso. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou. O planeta, o sistema solar, com mais 6 outros sistemas solares, totalizando 7 sistemas solares, gira ao redor da estrela Sirius, que é uma estrela de primeira grandeza da constelação do Cão Maior. E o nosso mestre diz que nessa estrela Sirius existem hierarquias elevadíssimas espirituais. E essas hierarquias estão em constante ligação com o planeta Terra, no sentido evolutivo. Tanto que Sírius era considerado no Egito como uma estrela muito importante, né? Muito importante, né? O nascimento helíaco, ou seja, quando a estrela Sírius nascia juntamente perto do Sol, indicava o surgimento da fertilidade no Rio Nilo. Então, os egípcios tinham uma enorme importância, davam enorme importância a essa estrela Sírius. E os monumentos têm muita relação com a estrela Sírius. Então, posso dizer, as constelações são todas povoadas por esses seres de hierarquia e tem uma grande sinergia conosco, né?
Tanto, nós podemos até indicar uma outra possibilidade, o Cruzeiro do Sul, né? O Cruzeiro do Sul é o segundo trono, são estrelas que estão ali, né? E estão relacionados com a nossa evolução. Estão relacionados com o segundo trono que orienta a nossa evolução. Então, nós temos essa evolução. Aliás, a ciência, para finalizar, a ciência acadêmica diz que nós viemos das estrelas. É isso? A nossa origem material vem do Sol. Mas não é só a origem material, a origem espiritual também. Então, as estrelas são habitadas. As estrelas são habitadas por hierarquias, isso no universo inteiro. É a resposta que eu posso dar aqui, e nós temos uma sinergia muito grande com esses seres. É a resposta que eu posso dar para a nossa irmã. Muito bom, professor. Agora chegou o momento de dar o recado, né, da nossa próxima roda de conversa aqui no Conexão 3005. O tema será Preparo ao Encontro do Sistema Geográfico do Roncador de 2022, reminiscências do 14º encontro. E será no dia 8 de novembro de 2022, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. E quem ministrará o tema é Elcio de Souza Lopes, diretor ritualístico da Eubiose. Ele é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ele vai abordar nesse tema no interrógno ao centenário da Fundação Espiritual e Material da Obra e no contexto de desafios e transformações que afetam o Brasil e o mundo. Quais sinais e mensagens devemos levar em conta? E será mediado pelo nosso querido Gilberto Catira e nosso querido Eduardo Nunes. Participem, tá? Então, será na próxima terça-feira, 8 de novembro, no mesmo horário, às 20h40. E também a gente tem uma oficina, né, no dia 12 de novembro, sábado, sobre constelações, tá? E vai ser no Espaço Solar, na Vila Mariana, Rua Maurício Clabin, 374. Vai ser presencial. O telefone para contato é o 11 9 5090 9898, tá? Então vai ser uma oficina bacana, muito legal. E também quero falar sobre o Espaço Shakti. Quem estiver passando por São Lourenço, aproveita e vai visitar o Espaço Shakti. É o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, fica em São Lourenço, Minas Gerais, na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1. Informações por WhatsApp, o número está aí, prefixo 35 997566874 e no Instagram, @Shakti Nova Era. Então, quem estiver passando por São Lourenço, é só ir lá visitar o Espaço Shakti. E, em função do horário, eu queria agradecer a participação de todos. Foi muito bom o encontro de hoje. O pessoal está agradecendo, a Beth. Maravilhoso, professor. Muito obrigado. A Maria... Anota, por favor, o número de pessoas que esteve presente aí, depois você me informar. Tá bom. E a Maria de Fátima Marano Fix também agradecendo. Então, eu quero deixar um abraço a todos, tá bom? Um bom final de sábado e um bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui com o professor Walter. E prestigie a roda de conversa terça-feira. Até, tudo de bom. Até a próxima. Você, Gilberto. Tá sem som, Gilberto. Opa. Pronto, boa noite. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse sábado, né? E aguardamos vocês na terça. A gente bater um papo legal, vai ser bem interessante. Anotem na agenda e compareçam. Boa noite, professor. Muito obrigado a todos, ao Gilberto Catira, Carlos Nascimento, a todos os nossos irmãos que estiveram presentes. Foi uma felicidade, uma honra muito grande. Convidamos todos para terça-feira, para sábado que vem também. E, como sempre falo, luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.